gente tem que honrar, nosso pastor, né? Sejam muito bem-vindos aqui, essa aqui é a casa de vocês também, tá? Ficam sempre muito à vontade. Amém? Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Versículo, a partir do... Oh, meu Deus, eu não marquei aqui, cadê? Isso, a partir do versículo 13. Eu ministrei essa palavra no mesmo versículo ali, na quinta-feira, e Deus falou muito ao meu coração, e eu quero transmitir essa mensagem para a igreja, nessa manhã de ceia, nessa manhã de comunhão, quero ministrar isso ao teu coração. A partir do versículo 13, diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão para as aldeias, para que comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, mas dá-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: traze-nos aqui. Tendo mandado a multidão que se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e de crianças. Amém? Essa palavra, com certeza, se você já foi a uma igreja alguma vez na sua vida, ou se você é crente desde criança, você já ouviu pelo menos umas 15 vezes alguém ministrar sobre ela. Mas eu quero trazer para você nessa manhã um enfoque totalmente diferente. Porque Jesus, ele começa a ministrar e a palavra diz que as pessoas descobriram que Jesus havia entrado num barco. Jesus havia entrado num barco. Quando ele entra num barco, ele passa para um outro lado, e a multidão olha, vendo que Jesus estava naquele barco, elas começam a seguir e tentar traçar uma rota para onde Jesus ia parar, para elas poderem ouvi-lo mais uma vez. E aí, meu irmão, isso me chama a atenção de uma coisa que eu tenho percebido, e é algo que faz o nosso coração ficar entristecido, porque a igreja sempre foi o lugar onde eu tive as minhas maiores alegrias. A igreja sempre foi o lugar onde eu aprendi muita coisa. A igreja sempre foi o lugar que trouxe para mim direção para toda a minha vida. Eu vou à igreja desde criança, não tenho problema nenhum em dizer, sou cristão desde pequenininho, não cresci muito, mas a idade cresceu. Eu sou cristão desde criança. E na igreja vivi experiências boas, experiências ruins. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, fala assim: então você está na igreja, dá tudo certo. Não. Você está na igreja, você só teve alegria? Não. A gente está na igreja, meu irmão, mas nós somos humanos, nós nos deparamos com o mundo. A gente se depara, às vezes, até dentro da igreja, em nome de Jesus, que não seja nesse lugar. Mas a gente se depara com gente que dá uma palavra para você e não cumpre, né, pastor?
Tem gente que fala para você: meu irmão, me empresta um dinheiro que eu te devolvo com 2 dias. Só que, meu irmão, até ele morrer vão ter 2 dias. Entendeu? Até ele morrer, 2 dias, passa 2. Anos e anos se passam. Pastor, isso acontece dentro da igreja. Meu irmão, acontece, tem pessoas, seres humanos. Ou tem alguém aqui que é extraterrestre? Não, humanos. Então a gente passa por dificuldade. Já passei por várias dificuldades na igreja. E se você está aqui e é cristão, já foi cristão ou nunca foi cristão, Deus te dá uma boa notícia. Você vai se deparar com pessoas boas e com pessoas não tão boas assim. Não vou dizer que são pessoas ruins. Mas o que me chama a atenção é que aquelas pessoas, elas começaram a seguir Jesus. Elas começaram a ir no caminho procurando onde o barco ia parar, porque elas queriam ouvir mais. E sabe o que acontece hoje? O congregar, pastor, já não é mais algo tão interessante. Quando a gente fala assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, meu irmão, isso hoje é só um versículo bíblico. Infelizmente não é mais uma realidade no nosso meio. Hoje a gente tem tantas outras coisas para fazer que, estar na igreja, eu não preciso mais, eu posso assistir online, eu não preciso mais, eu coloco uma pregação no YouTube, eu não preciso mais congregar, porque, irmão, igreja só tem gente ruim ou é furada. Meu irmão, onde você estiver, vai ter gente ruim e furada. Não tem jeito. Pastor, eu parei de ir para a igreja, agora eu só vou para o clube. Você vai encontrar gente ruim no clube também. Agora a diferença é que nesse lugar você vai ouvir uma palavra libertadora, amém? Você vai ouvir uma palavra que vai confrontar o teu pecado, que vai confrontar a tua vida, vai dar direção, vai trazer um norte para a tua história. Eu quero abrir um parêntese aqui e convidar você para essa conferência profética. Pastor, eu não sou nem da igreja. Não tem problema, eu quero convidar você para essa conferência. Sabe por quê? Porque é uma direção para o nosso ano. Eu não sei o que você espera do teu ano. Então venha receber uma direção. Venha receber uma direção totalmente gratuita. Eu vou ouvir o Pablo Marçal. Vai pagar um dinheiro, mas vai receber direção, né? O Pablo Marçal não vai estar aqui, mas vem aqui para receber uma direção. Convide alguém da sua família, vem para cá. Não é para encher a igreja não, irmão. É para você receber uma direção. Pastor, eu não vou para a igreja, mas eu quero receber uma direção. Quem não quer uma direção para o ano? Quem não quer um norte para o ano? Eu quero dizer para você, a primeira pessoa que vai estar aqui aguardando você, não serei eu, será Jesus, vai estar aguardando você aqui. Então vem para cá. E me chama a atenção essas pessoas, elas passarem por tantos desafios para estarem ali, encontrar com Jesus, para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Irmão, quando o pastor, não eu, que eu coloco meu telefone aqui do lado, eu coloco só 1h37, para não pregar muito, brincadeira, coloco aqui 45 minutos, mas eu tento controlar para falar menos, mas às vezes, né, o fogo vai pegando, né, Deus vai me soltando, eu vou, mas eu coloco aqui. Às vezes o culto demora um pouquinho, 1h30, 2 horas, o crente levanta e vai embora, porque não tem mais prazer em estar naquele lugar. Eu tenho outra coisa para fazer. Irmão, quantos aqui assistiram o Titanic? Não o segundo, mas o primeiro. Quantos assistiram o Titanic? Não, 3h20. A gente ficou no cinema, assistindo, sentado, assistindo. A gente já sabia que no final o Jack ia morrer, mas a gente foi lá assim mesmo. E hoje, a igreja não tem mais prazer no congregar, pastor. A igreja não tem mais prazer no estar num momento profético como esse, ouvir uma palavra. É chato ouvir uma palavra. Irmão, chato é a gente não receber uma direção. Chato é a gente viver 20, 30 anos da mesma maneira. Isso é chato, isso é ruim. Um tempo atrás, eu confrontei meu pai de uma coisa. Antes do meu pai falecer, com todo respeito, é claro, que eu sempre respeitei muito a autoridade, do meu pai, mesmo meu pai tendo uma religião totalmente diferente da minha. Quando meu pai estava próximo da morte, eu fui orar por ele, eu falei: pai, eu posso colocar a mão na tua cabeça para orar pelo senhor? E ele falou assim: pode. Só coloquei a mão na cabeça dele, porque ele disse que eu podia, senão eu ia fazer a minha oração
tranquilo aqui, porque meu pai tinha uma religião totalmente diferente da minha. Totalmente diferente. Mas, meu irmão, isso não impedia de eu amar meu pai, de eu respeitar meu pai, de eu aceitar as direções do meu pai. E um dia eu confrontei. Meu pai fumava muito. Fumava. Meu pai era policial militar. Eu falei para ele assim: pai, tu é viciado. Irmão, eu corri um risco muito grande. Mesmo já sendo adulto, já tendo filho. Falei para ele: pai, o senhor é viciado. É o quê, rapaz? Como é que tu fala para mim? Eu sou polícia, sou brabo, rapaz. Como é que tu fala para mim que eu sou viciado? Falei: pai, tu é viciado, pai. Eu sou viciado não, meu irmão, eu prendo viciado. Tá bom. Então se prenda. Eu falei para ele assim: o senhor consegue largar o cigarro hoje, se o senhor quiser? Ele: eu consigo. Falei: pai, o senhor não consegue ficar 2 dias sem o cigarro, porque o senhor tem um vício, pai. Não, eu fumo porque eu quero. Falei: não, o senhor fuma porque o teu corpo precisa dessa substância. Confronto. Falei para ele, e ele duro comigo, brigou comigo. E no dia que ele estava no hospital, internado, ele falou: meu filho, tem como tu trazer um cigarro para mim? Falei: pai, não sabe que não pode, meu filho. Não tem como. O enfermeiro era cabo, e chegou para ele assim: pô, esse aí é teu pai? Falei: é. Pô, irmão, ele já quis prender todo mundo aqui dentro, não tem noção. Falei: pô, tu não tem noção do que eu passei na minha vida, irmão. Tu não tem noção, ele está querendo prender você aqui. Não, eu fui aplicar-lhe uma injeção ali, meu irmão, ele falou que ia me prender. Falei: meu Deus do céu, tu está conhecendo hoje, filho. Tu não sabe a figura que isso aí é. É desse jeito. Mas confrontei, falei para ele: pai, por que você não vence isso? E sabe, muitas das vezes a gente acha que a gente tem o controle da nossa vida na mão. Quero dizer para você, irmão, independente de quem você seja, independente do quanto você ganhe, independente daquilo que você creia, daquilo que você crê, você não tem o controle sobre a tua vida. O controle da tua vida está na mão de Deus. E quando Ele fala: é a hora, acabou. Não adianta ser rico, pobre, preto, branco, pode fazer o que for. Quando Ele puxar a tua ficha, tu vai, irmão. Acabou. Acabou. A igreja continua sendo o maior hospital que existe no mundo. A igreja continua sendo o maior local de recuperação de vidas no mundo. Continua sendo. É difícil, porque nós temos nossas regras. E a nossa regra, não é a regra que o pastor coloca. Hoje eu vim de tênis. Eu já estava arrumado quando o pastor me ligou falando que não vinha. Eu falei: eu vou arriscar colocar, eu vou de terno, mas vou arriscar colocar um tênis, para ver o que o meu pastor vai falar. Que um dia eu cheguei estilizado aqui, camisa para fora, uma gravatinha mais fininha do que essa, todo no estilo, todo mundo falando para mim: caraca, pastor, tá top. Quando eu cheguei, o pastor Márcio olhou para mim e falou assim: o que aconteceu aí? O que houve? Mas estou estiloso. É, está estiloso? Se você estivesse ainda lá em Vila Isabel junto comigo, tu ia ficar sentado alguns anos ouvindo a palavra. Sabe por quê, irmão? A gente tem alguns ritos, sim. A igreja não quer mostrar para o mundo que é melhor. Só que nós temos uma regra. E essa regra não vem do pastor. Essa regra, ela vem da Bíblia, da palavra de Deus. Sabe qual é a única palavra? A única palavra que vai falar sobre adultério, o único livro que você vai ler, que vai falar que o adultério é errado, é a Bíblia. O único livro que você vai ler, que você vai ver assim, que você precisa mudar a tua vida, é a Bíblia. Não é a igreja que fala isso, irmão, é a Bíblia. E hoje tenho percebido, sabe, que o congregar tem sido cada vez um desafio, quando na verdade deveria ser um prazer. Eu estava falando da oferta. Não sei o que eu estava falando.
Eu estava pensando uma coisa. A gente colocou uma palavra de oferta para a gente falar da oferta. Sendo que, na verdade, irmão, isso não precisa. Quando a gente entende a palavra, quando a gente tem gratidão no nosso coração pelo que Deus está fazendo, não precisa de uma palavra para a gente ofertar. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: pastor, você deu uma palavra de oferta tão boa que eu ia dar 5, eu dei 10. Eu falei: está amarrado em nome de Jesus. É emoção. Perdeu dinheiro, irmão. Perdeu dinheiro. Emoção. Oferta não tem a ver com emoção, não tem a ver. Tem lugares sim, infelizmente. Como eu falei aqui, tem lugares que eles vão falar para você de uma forma, fazendo você se sentir constrangido. Se tu não fizer, tu é a pior pessoa da terra. Meu irmão, não. Ninguém pode ser imposto a nada, e muito menos a generosidade. Agora, o congregar, a palavra de Deus diz que é na comunhão que Deus ordena a bênção. É no momento como esse que Deus ordena a bênção. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei como está a sua vida, não sei como é a sua história. Eu não sei quais são os seus temores, não sei quais são as tuas fraquezas. Mas eu sei de uma coisa: o Deus que nós adoramos, o Pai que nós temos, Ele está aqui nessa manhã e Ele ouve a tua oração daí de onde você está. Ele está pronto para receber a tua oração. Ele está pronto para abençoar a tua vida. Ele está pronto para dizer um sim, onde você de repente está aí 20 anos, 15 anos esperando um sim. O Senhor está aqui preparado para falar isso para você. E muitas das vezes esse mesmo Deus maravilhoso, tremendo, Ele está pronto também para dizer um não. A gente ama se relacionar com Deus das portas abertas. Eu falei isso uma vez aqui, e eu vou fazer um dia um experimento, pastor. Vou fazer um experimento. Vou fazer uma campanha das portas fechadas. Eu quero ver quem vem. Campanha das portas fechadas. Ninguém vem. Irmão, quando o nosso calo aperta, a gente procura Deus. Nós estamos falando, irmão, do ano da transformação. É tempo da gente transformar nossa mente. Amém? É tempo da gente transformar nossa vida. Eu não estou falando de uma transformação na tua casa que assim, né? Pobre tem algumas características. Graças a Deus não tem nenhum pobre aqui, mas eu sou. Pobre tem umas características. Transformação, ano da transformação, sabe o que faz? Morre uma camisa, nasce um pano de chão. Não é assim que acontece? Furou a camisa, pano de chão. Pano de chão não deu mais jeito, vai botar para o cachorro deitar. Ano da transformação, né? Morre um churrasco, nasce um arroz à carreteira. Olha aí, ó. Aí tá rindo porque tu faz isso na tua casa. Irmão, ó, quando a gente faz um churrasco lá em casa, eu já fico esperando o arroz à carreteira da noite, filho. É certo. Tu faz aquela mistura, eu amo aquilo, eu amo aquela mistura. Eu amo. Mas quando eu falo de transformação, irmão, é a gente deixar para trás aquilo que não pode fazer mais parte da nossa história. Quando a gente olha para a nossa vida, quando eu olho para a minha vida, eu falo assim, tem algumas coisas que não podem fazer mais parte da minha história. Sabe por quê? Porque agora eu sou nova criatura. As coisas velhas, isso aí, né, Zé? As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. E quando eu vejo uma multidão procurando por Jesus, querendo ouvir Jesus, querendo estar com Jesus. Ah, pastor, nessa época não tinha internet. Eu não posso dizer glória a Deus, porque a internet ajuda muito a gente em muitas coisas. Mas no ano da transformação, irmão, em nome de Jesus, dose a internet na sua vida. Sabe por quê? Porque a internet, ela faz uma coisa tremenda e uma coisa ruim ao mesmo tempo. Ela aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Às vezes você está do lado da pessoa e está mandando o WhatsApp. Esses dias a gente estava onde? A gente estava na sala. Esses dias a gente estava na sala, toca o telefone.
Bela pega o telefone, Heitor, meu Deus, ele saiu de casa e eu não vi? Ele saiu de casa e eu não vi? Mãe, pode trazer uma água com gás aí? Eu falei, pô, pergunta se ele quer mais alguma coisa, né? Se ele quer um franguinho frito, já que está aberta a cozinha, vamos pedir. Dentro do quarto, no ar-condicionado, jogando videogame. E aí, ó, mãe, traz aí uma água com gás. Olha que coisa maravilhosa que a internet faz, né? Que até que... Oi? Não, por favor, tudo bem, claro que isso é o mínimo. Se não fosse por favor, tu ia precisar de muito gás para fugir de mim. Mas é bom. A tecnologia nos ajuda. É maravilhoso. Estou vendo ali a Carol, professora Carol, né? Carolzinha foi nossa aluna na igreja, na escola dominical, lá na igreja congregacional. Eu assisto os vídeos dela, eu vibro com os vídeos. E assim, a gente está distante, mas a gente está próximo porque a gente assiste ali um vídeo, né? E a gente se aproxima das pessoas. Mas irmão, em nome de Jesus, a comunhão, ela continua de pé, a comunhão continua importante. Você fazer uma chamada de vídeo com alguém da tua família é maravilhoso, mas muito melhor você estar com ela. Eu falei num sepultamento esses dias. Às vezes, teu pai, tua mãe, um irmão, um tio, mandam uma mensagem para você. E se de repente tem mais de 60, sabe que de manhã você vai receber um post de bom dia. Tenha certeza disso. De tarde você vai receber um post de boa tarde. E à noite, de boa noite. No sábado, bom sábado. Domingo, bom domingo. É assim, irmão. É assim. Eu recebo um monte desses aqui da minha mãe. Minha mãe manda ali. E minha mãe é meio apocalíptica. Meu filho, você já viu o que está acontecendo? Aí eu olho lá. Eu falo, mãe, mas isso aí não é de verdade, mãe. Não, meu filho, mas ó, mãe, não é de verdade isso aí não. Ah, então tá bom. Aí depois ela manda outro. E sabe o que a gente faz às vezes? Pô, toda hora manda bom dia, boa tarde, boa noite. Meu irmão, quando essa pessoa partir, você vai sentir saudade do bom dia, do boa tarde, do boa noite. Aquilo que a gente está renegando hoje, a gente ia querer receber todos os dias. Quantos de nós que estamos aqui, que perdemos alguém, que muitas das vezes mandou um áudio para a gente, um áudio longo, mandou um podcast, não vou nem ouvir. E hoje você queria ouvir a voz, mas não tem como. Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã de ceia? É manhã da gente entender que a comunhão é importante, que a gente seguir Jesus é importante, que a gente se reunir como homens e mulheres de Deus, mesmo com imperfeições, mesmo sendo falhos, isso continua sendo importante. Esse povo todo foi seguir Jesus. E Jesus começa a ministrar. Jesus não tinha um telefone para marcar 45 minutos para ele falar, mas ele era Senhor do tempo, e ele começou a ministrar, e daqui a pouco ele fala assim, chama seus discípulos e fala assim, a gente precisa alimentar esse povo está alimentado já da palavra, mas esse povo precisa comer. Irmão, a gente sempre prega isso na igreja. Não adianta como cristão, você mandar um versículo para a pessoa que ela está precisando de comida. Questões naturais se resolvem de forma natural. Questões espirituais se resolvem de forma espiritual. Se a pessoa precisa de uma oração, ore. Mas se a pessoa precisa de comida, meu irmão, em nome de Jesus. Na pandemia, todos nós aqui fomos afetados, ficamos aí, né, quanto tempo dentro de casa, agoniado, com medo, preocupado. A Priscila, que é membro dessa igreja, ela junto com seu esposo, com o Robson,
nosso amigo de longa data. O que acontece? Robson contrai o Covid e em pouco tempo vem a falecer. Eu estava com ele lá na UPA, no dia que ele faleceu, eu recebi a notícia do médico, e foi um dia terrível. Ele morava ali dentro da Chatuba, a pastora pegou, foi lá dentro da Chatuba, 3 horas da manhã, para dar notícia lá dentro. Dia terrível. Priscila não tem o seu pai, né? Ela não tem pai. A sua mãe, grupo de risco. O Robson não tinha família. Seus pais e a sua mãe também já haviam falecido. E o que a gente faz no momento desse, irmão? Que Deus te abençoe. Deus é contigo, tá, irmã? Deus é contigo. Tá? Fica aí guardadinha na tua casa, porque essa doença é perigosa demais. Fica aí dentro da tua casa, até porque você teve contato com ele. Fica aí. Não, Deus dá uma direção louca. Leva ela para dentro da sua casa. A gente foi chamado de maluco, irmão. Ela saiu de lá da UPA, entrou, eu estava junto com ela. Ela falou, quero ver meu marido. Os caras falaram, não entre aí. Ele entrou no morgue, mexeu nele, e eu estava do lado dela, mexeu, voltamos. Eu não mandei ele para casa não, irmão, eu levei ela para dentro da minha casa. Ela pegou o filhinho dela, tinha 1 ano e pouquinho, né? Levou lá para nossa casa. Peguei meus 2 filhos e mandei para a casa da vizinha. E depois foram para a casa da minha sogra. Ficamos 15 dias longe dos nossos filhos. Sabe por quê? Evangelho, de falar Deus te ama, de falar, mandar um versículo, é fácil. Agora, viver o verdadeiro evangelho é você, mesmo diante de uma pandemia mundial, pessoas morrendo, e você fala assim, vem para dentro da minha casa, entra aqui, fica aqui o tempo que você julgar necessário. Sabe por quê? Porque você não tem para onde ir. Não estou falando isso para me engrandecer não, irmão. Só estou querendo dizer para você que o evangelho de falar Jesus te ama e eu também é mole. Eu quero ver a prática. É a prática que mostra quem nós somos de verdade. Ontem choveu bastante aqui, muita gente nem conseguiu chegar na igreja, grandes problemas. E na chuva que teve anterior, na semana passada, tinha um casal lá em casa e começou a chover. A gente começou a tirar os baldes de água da avenida, da casa da vizinha. E daqui a pouco um casal de frente. Eu perguntei para eles, vocês querem ajuda? A gente foi para lá, a gente ajudou. E quando começamos a conversar com aquele casal, falou, vocês são cristãos? Eles, não, nós estamos afastados. Eu falei, olha como que Deus é bom. Deus mandou um pastor para tua casa para tirar a água da tua casa, olha isso. Sabe por quê, irmão? Falar do amor de Deus e do evangelho daqui de cima é maravilhoso. Agora a gente precisa descer. A gente precisa descer e a gente precisa entender que é o seguinte: é na comunhão que Deus vai ordenar a bênção. É na comunhão que a gente vai aprender. É na comunhão que Deus vai multiplicar. Você crê nisso? E olha que coisa interessante. Jesus procura, com compaixão pelas vidas, alimentá-las. E aí descobre, alguém chega com a informação falando, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Um garoto saiu de casa com 5 pães e 2 peixes. Ou esse garoto, ele tinha uma família muito abastada, ou era um moleque que comia muito. Eu prefiro acreditar que ele comia muito. Sai de casa com 5 pães e 2 peixes. E você leu junto comigo aqui. Jesus pega os pães e os peixes e Jesus ora.
E quando Jesus ora, coloca para mim, por favor, aí. Versículo 19. Coloca o versículo 19, por favor. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos às multidões. Pode deixar esse versículo aí. Olha só, o que Jesus faz? Pega o pão, abençoa, ergue os olhos aos céus, abençoa, e depois ele parte o que, irmão? Que está escrito ali na palavra. O que ele parte? O pão ou o peixe? Pode falar. Os pães. Pega e parte o pão. E o peixe foi partido? Não foi. A palavra diz que Jesus partiu os pães. O peixe não. Está lá. Está claro aqui para nós. Ele pegou os pães e partiu. E aí, deu aos discípulos, e os discípulos repartiu com a multidão. E a palavra vai dizer que mais de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Porque as mulheres, para essa cultura, elas não eram contadas. Contaram 5 mil homens, mas deveria ter ali pelo menos umas 5 mil mulheres também, ou de repente deveria até ter mais mulher, né? Porque é normal, se a gente fizer uma conta aqui, tem mais mulher do que homem. Quando a gente faz um culto, 6 horas da manhã, aparece mais mulher do que homem. Quando a gente chama para ir para o monte, vai mais mulher do que homem. Quando a gente faz o culto das mulheres, tem mais mulheres do que homens. Claro, pastor, o culto das mulheres, no culto dos homens, são poucos homens, tem mais mulheres. Isso aponta para um problema, irmão. Que os homens precisam se levantar e tomar postura varonil, precisa tomar postura de homem, precisa tomar uma postura de servo, tomar uma postura de sacerdote do seu lar. Quantos que na hora da oração pede a mulher para orar? O filho está doente, a filha está doente, mulher, ora aí. Está com a dificuldade, mulher, ora aí. Aí o homem pode falar assim: não, pastor, eu estou delegando. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. É muito importante a gente delegar algumas coisas na nossa vida, sim. É importante a gente delegar. Mas aprenda uma coisa: sacerdócio não se delega. Sacerdócio não se delega. Tem a função do homem e tem a função da mulher. A função do homem é orar pela mulher e pelos seus filhos. Essa é a função do homem. E ali, 5 mil homens, não contaram nem as mulheres nem as crianças, mas todos comeram. Segue aí, Pri, coloca por favor o 20. Versículo 20. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Eu quero profetizar algo sobre a tua vida nessa manhã. É uma manhã de transformação, é uma manhã de comunhão. Se de repente você não estava em comunhão com a tua família, aproveite esse momento para ter comunhão com a tua família. Se você não estava em comunhão com Deus, aproveite para ter comunhão com Deus nessa manhã. Mas é uma manhã de transformação. Nós estamos debaixo de uma palavra que diz assim, 2024, ano da transformação. Nós vamos transformar a nossa mente, nós vamos transformar o nosso corpo, nós vamos transformar o nosso caminhar, nós vamos transformar as nossas atitudes, e Deus vai permitir para mim e para você que nós possamos ser transformados por inteiro. Quem crê nisso? E a palavra diz, não é, pastor? Que todos comeram e se fartaram. 5 pães, 2 peixes. Eu vi uma vez um vídeo na internet, eu estava comentando com o pastor Wilson. Eu vi um vídeo na internet e até vi um pastor presencialmente falando isso. Ele falou que
Na verdade, não teve milagre de multiplicação nenhuma. É balela, caô. Não tem nada, não foi nada disso. Na verdade, o que aconteceu é que cada pessoa estava com a sua própria comida, com o seu próprio pão, com o seu próprio peixe. E quando Jesus falou, abençoou, o que estava do lado, o que tinha 2 pãezinhos, olhou para o outro que estava sem nenhum e pegou um dos pães e entregou para o outro. E foi entregando, e todo mundo comeu. As pessoas estão pregando isso, sabe por quê? Porque a palavra de Deus não tem mais poder. A palavra de Deus não é mais o centro de alguns lugares ainda. Mas, meu irmão, quero dizer para você, nessa igreja, enquanto nós estivermos aqui, enquanto formos pastores desse lugar, a Bíblia Sagrada será sempre a nossa regra de fé. E quando Jesus fala que, e quando a palavra fala que houve multiplicação, meu irmão, é porque houve. Jesus pega aqueles pães, abençoa, despedaça os pães, mas não os peixes. Eu faço uma pergunta para você: por que Jesus despedaçou os pães e não os peixes? E quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã. Quem faz o pão é quem, irmão? Quem é que faz o pão? Quem é que fez o pão? O homem, padeiro, né? Isso aí. O homem, padeiro, isso aí, né? Quem faz o pão é o homem. E quem faz o peixe? Quem faz o peixe? Oh, meu Deus, que medo que eu fiquei agora. É o peixeiro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vigia, crente. Quem faz o pão é o padeiro. Quem faz o peixe é o peixeiro. Pastor Arrego, sobe aqui, pelo amor de Deus. Quem faz o peixe é Deus. Deus criou os animais. Agora, sabe o que ele faz? Aquilo que eu e você, aquilo que é obra na nossa mão, ele pode desfazer a qualquer momento. Eu vou repetir para você: aquilo que é obra da nossa mão, ele pode repartir, ele pode dividir, ele pode desfazer a qualquer momento. Mas aquilo que ele faz, ele não despedaça, ele multiplica. Aquilo que ele faz, ele não despedaça, ele multiplica. Eu quero dizer para você que o Senhor tem coisas da parte dele para entregar para você, sabe para quê? Para multiplicar na tua vida. Ele quer entregar para você fé, para você ter essa fé multiplicada na tua vida. Ele quer trazer para você, quer liberar sobre a tua vida a esperança, para que essa esperança seja multiplicada, seja repartida cada vez mais na tua vida. E Ele quer que um milagre aconteça na tua história a partir da multiplicação de algo que Ele faz e não de algo que o homem faz. É muito fácil a gente ver uma multiplicação na nossa casa por causa do nosso trabalho. Mas eu já falei inúmeras vezes aqui, eu era muito pobre, muito pobre. Hoje só sou pobre, graças a Deus. Evoluí, saí da classe do muito, né? Mas, irmãos, eu vejo do que Deus me proporcionou através do meu trabalho. Eu fico pensando na vida que eu levei enquanto criança e das coisas que eu posso fazer hoje e posso proporcionar para minha família, fruto do meu trabalho. Eu fico pensando, eu falo: Deus, como Tu és tremendo. Mas são frutos do meu trabalho. Deus abençoa, mas é fruto do meu trabalho. Agora, a paz que excede todo o entendimento, meu irmão, isso o dinheiro não compra. Às vezes você está aqui hoje, mas você pode ser muito bem sucedido naquilo que você faz, mas às vezes não tem paz. Às vezes tem uma paz falsa. Porque só quem conhece você, na hora que você deita a tua cabeça no travesseiro para dormir, é só o Senhor. Quando você deita e você começa a falar consigo mesmo, quando você deita, você fecha os teus olhos, você fica
pensando naquilo que você disse ou naquilo que falaram para você, na situação que você enfrentou e na situação que você deixou de enfrentar, e você fica pensando assim: eu não tenho domínio nenhum sobre isso. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor, Ele tem o domínio da tua vida, Ele tem o controle da tua vida, Ele tem o controle da tua história. Ele pode mudar a tua vida hoje, Ele pode multiplicar o que hoje é escassez. O que você precisa? Você precisa de paz, você precisa de confiança, você precisa de direção. O Senhor pode multiplicar isso na tua vida nessa manhã, se você crer. No ano da transformação, meu irmão, eu não vou falar apenas de coisas naturais, mas eu quero dizer para você que tem uma transformação espiritual preparada do céu e já está chegando na tua direção, já está indo na tua direção. Tem transformação na tua casa. Você de repente não lê mais a Bíblia, você já desistiu do Evangelho, você já desistiu de orar, mas o Senhor está falando para você: ei, eu estou com saudade de ouvir a tua voz, e nessa manhã de comunhão eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o teu clamor. Não importa a maneira que você vai orar, não importa como você vai orar, mas o Senhor quer ouvir a tua voz, e depois dele ouvir a tua voz, Ele vai multiplicar os teus pedidos e vai trazer bênçãos sem limites sobre a tua vida. Aquilo que era escassez, você vai olhar, vai ser abundante na tua história. Onde faltava paz, vai superabundar alegria na tua história, no nome de Jesus. Se você crê, aplauda o nome dele. É tremendo isso, irmãos, porque o Senhor, Ele multiplica. E olha que tremendo, no versículo 20 diz que sobejaram, dos pedaços que sobejaram, recolheram-se ainda 12 cestos cheios. Eu faço uma pergunta para você nessa manhã. Nessa manhã. Alguém levou o pão? Sim ou não? Alguém levou o peixe? Sim ou não? Alguém levou o cesto? Quem levou esse cesto, meu irmão? Quem levou o cesto? Quem levou o cesto? Você imagina, vem para a igreja, né? Foi ouvir Jesus. Vamos conjecturar aqui, vamos fazer uma alusão. Eu vou para a igreja para ouvir a palavra. As pessoas saíram de onde estavam para ouvir a palavra diretamente de Jesus. Alguém levou um pão, 5 pães e 2 peixes, que falou: meu irmão, eu conheço Jesus, está pregando para caramba aí, pelo menos 5 horas de pregação, irmão, sem pausa. Então vou levar aqui um pãozinho, né, para poder garantir. Alguém levou o pão, alguém levou o peixe, mas ninguém levou cesto. Alguém trouxe um cesto aí hoje? Alguém trouxe um cesto para vir para a igreja? Trouxe? Ninguém trouxe cesto? Ah, meu irmão, ia ter pão sobrando para você levar para sua casa. Perdeu a oportunidade. Sabe o que o Senhor quer falar para mim e para você nessa manhã? Tudo aquilo que Ele vai multiplicar na tua vida. Pega isso, irmão. Tudo aquilo que Ele vai multiplicar na tua vida, Ele também vai trazer estrutura. Tudo que Ele vai multiplicar na tua vida, Ele vai trazer primeiro estrutura. Há 5 anos atrás, eu ganhei uma passagem para ir para a África. Ganhei uma passagem para ir para a África. O pastor me chamou e falou assim: Michel, eu quero muito que você vá comigo nessa viagem. Eu falei: meu Deus, tanta gente da igreja, o pastor me escolheu. Tanta gente da igreja, o pastor me escolheu. Mas não me escolheu para ir apenas, escolheu para pagar minha passagem também. Glória a Deus. Ele falou para mim: você tem passaporte? Pastor, não tenho não, mas eu vou tirar o passaporte. Então vê se você consegue. Eu fui, fiz de tudo. Meu passaporte ficou pronto 1 mês depois da viagem. O que eu aprendi com isso? Tem coisa na nossa vida que a gente não recebe porque a gente ainda não está preparado. Se eu estou falando para alguém aqui, quer
receber algo dele, se prepare. Porque o que é sobrenatural ele faz, mas o que é natural somos nós que temos que fazer. Eu quero ser promovido, preciso fazer a faculdade. Ele não vai fazer a faculdade por você, é você que tem que ir lá e fazer a faculdade. Vai lá, se inscreve, assiste a aula, se dedique e aí se prepara porque ele vai fazer o sobrenatural. Alguém lembrar do teu nome, alguém lembrar de você. Pastor, eu preciso fazer algo assim tremendo na minha casa, eu preciso fazer uma obra, eu não tenho condições, eu tenho pouco. Irmão, Deus vai mandar alguém na tua casa e falar assim, ó, cara, vou fazer o seguinte, só compra o material, deixa que eu faço. Aí, irmão, mas também, pô, vai ser, o cara não vai te cobrar, mas dá oferta, pelo menos dá o almoço, irmão, né? Não, Deus falou que vai mandar tudo, aí o cara vai lá na tua casa, faz a obra, tu não dá um café, não dá um almoço. Não, Deus vai mandar tudo. Deus vai mandar alguém mandar o almoço para ele. Pô, já mandou, é você. Amém? O Senhor primeiro, antes de multiplicar algo na nossa vida, meu irmão, Ele vai trazer estrutura. Fala para alguém que está do teu lado assim, primeiro Ele vai te estruturar. Depois Ele vai multiplicar. Eu creio muito nisso, irmão. Eu creio nisso. Eu creio muito nisso. E esse ano, se Deus assim permitir, eu vou para a África. Ainda vou levar meu filho comigo. E quem vai pagar é? Todo mundo, quem vai pagar é o pessoal só se esconder, pelo amor de Deus. Eu não sei como eu vou não, mas eu vou. Eu não sei, é uma passagem cara, é uma estadia cara lá. Não é passear não, irmão. Vou lá tirar foto com o leão não. Vou lá, né? Minha filha já está falando, papai, tira foto com o Alex. Tira foto com o Melman, né? Vou tirar foto com os bichos todos. Não, é uma missão. É uma missão na África. Eu não sei como eu vou, mas eu vou. Mas dessa vez eu não vou porque alguém pagou. Eu vou com recursos próprios. Em 2018 eu não tinha nem como pagar uma passagem para Belfor Roxo. Passei um período muito complicado em 2018. Mas o Senhor mudou a minha história. Eu creio nisso, irmão. Creio muito nisso. Eu fiquei 1 ano e 3 meses desempregado. Depois de ter chegado no máximo na minha carreira. Mas são coisas que acontecem. Deus às vezes prova o nosso coração. Saber aonde é que está. Onde é que está o nosso coração? Você está comigo pelo que eu te dou, ou você está comigo por quem eu sou? Eu quero dizer para você, meu irmão, esteja com Ele por quem Ele é. Queira servir ao Senhor por quem Ele é. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida. E uma multiplicação, ela chega na nossa vida, muitas das vezes no momento que a gente não tem estrutura. Como que eu vou fazer? Eu não tenho essa capacitação, eu nunca fiz isso na vida. Irmão, vai, porque aquele que te chamou, ele te garante. Amém? Aquele que te chamou, ele te garante. Ele vai junto com você. E para terminar, quero chamar os músicos aqui. Os quase 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, eles comeram. E depois de fartados, cheios, sobraram 12 cestos cheios. Quem quisesse levar para casa, ainda tinha, né? Naquelas festas de aniversário antigas, né? Fala, pô, posso levar um bolo para minha mãe? A mãe nem come bolo. A mãe nem come bolo. Dá um pedaço para levar para minha mãe, levou um pedaço de bolo para meu pai. Nem come bolo, mas, né? Chega em casa e faz outra festa. Tinha. Porque o Senhor, quando Ele faz na nossa vida, meu irmão, a multiplicação que Ele faz na nossa vida é algo que você vai entender o seguinte:
sobra tanto, 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 você tem o suficiente para o resto da tua vida, se você crer. E quando Jesus termina, ele vai seguindo, ele manda os discípulos entrarem no barco, e depois que os discípulos entram no barco, ele fala assim: vocês vão passar para o outro lado da margem. No meio desse caminho, vem uma tempestade. No meio dessa tempestade, os discípulos, os homens de Deus, os homens que estavam seguindo Jesus, ficaram com tanto medo. De repente, quando eles olham para o meio do mar, vem Jesus andando. Meu Deus, é um fantasma, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Primeiro, a gente está aqui, tem um menino com 5 pães e 2 peixes. De repente, o negócio vira, um monte de gente come. Que coisa louca é essa? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Agora tem uma tempestade, no meio da tempestade veio um fantasma. Quando eu olho, não é fantasma, é Jesus. Meu Deus do céu, que coisa estranha é essa? Irmãos, isso é demais para o nosso entendimento. Eu não sei se tem algum advogado aqui. Tem algum advogado aqui dentro? Advogado? Mas para alguém atestar a veracidade de um fato, principalmente nessa época, precisava de confirmação através de testemunhas. Precisava de testemunhas. E o que acontece? Mateus, Marcos, Lucas e João escrevem sobre o mesmo episódio. Cada um escreveu de uma forma, mas a essência era a mesma. A essência era a mesma. Eles vão dizer que Jesus veio andando sobre as águas. Eles vão dizer que Pedro afundou. Eles vão dizer que Jesus estendeu imediatamente a mão. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu irmão? É que não importa se as pessoas não acreditarem no teu milagre. O importante é que você vai viver esse milagre em nome de Jesus. Irmãos, eu creio muito em milagre. Eu falo de milagre porque eu creio. Eu estar aqui em cima hoje é um milagre. Né? Quem me conheceu né Morena? Cabelão. Aí, ó. Transformação. Transformação, né, João? Transformação. Quem me conhece, quem me conheceu, sabe que cristão eu seria. Isso aí é certo. Mas pastor, nem eu acreditava. E quando eu vejo minha família, quando eu vejo minha filha, meu filho, principalmente quando a gente recebe um diagnóstico da Maitê no ventre da mãe, ó, tem uma malformação genética aí, está apontando para isso, vai dar ruim, se prepara, porque vocês vão ter uma criança especial. E nós oramos ao Senhor e falamos: Senhor, se for, a gente vai amar do mesmo jeito, vamos cuidar do mesmo jeito, vamos ter carinho do mesmo jeito. Mas eu creio no milagre, Senhor. Se o Senhor quiser fazer o milagre, amém. Se o Senhor não quiser fazer o milagre, nós vamos te adorar do mesmo jeito. Porque eu não adoro o Senhor só pelos milagres que recebi, eu adoro ao Senhor pelos nãos que Ele disse para mim, pelas portas que foram fechadas para mim. Eu continuo de pé, continuo adorando. Todos os reveses que passei na minha vida não foram suficientes para me fazer negar a minha fé, e eu não vou negar. E quando minha filha nasce, que eu recebo das mãos do médico, não possui nenhuma malformação congênita. Irmão, eu creio em milagre. Sabe por quê? Eu creio em milagre porque eu vivi milagre. Eu vivo milagre. Meu filho está aqui, ó, bonito. Dá uma olhada lá, meu filho. Dá uma olhada lá, meu filho. O moleque é bonito pra caramba. É a cara do pai. Depois que eu registrei, acabou, irmão, é meu, ninguém toma.
Meu filho com 7 anos, numa bicicleta ergométrica, brincando. Tenta parar com o pé, não consegue, bota a mãozinha dele é jogada dentro da polia e arranca o dedo dele fora. Falei, meu filho, tu é muito bonito, fica tranquilo, ninguém vai nem reparar isso no teu dedo. Se fosse eu teria que ficar contando história. O que foi isso no teu dedo? O que foi isso no teu dedo? Por isso que Deus não permitiu acontecer comigo. Imagina, eu tenho que ficar contando um monte de história. Naquele dia ele perde um pedaço do dedo, irmão. Mas estava programado para ele perder a mão. Depois a gente viu onde a polia pegou, era para ter arrancado a mão dele fora. E o médico que cuidou dele falou para ele assim: Heitor, eu estou te dando alta hoje e você vai poder fazer o que você quiser da tua vida. O que você quiser ser, você vai poder ser. Se você quiser ser músico igual seu pai, você vai poder ser. Se você quiser continuar jogando videogame, você vai conseguir. E eu lembro, irmão, foi tremendo. Onde machucou, onde cortou, fez uma cirurgia e ficou uma casca preta, né? Uma casca preta ali, do sangue coagulado. Ficou aquela casca. E toda semana a gente ia lá e o médico olhava, né? Passava o negócio, falava, tá lindo esse dedo, tá lindo esse dedo. Meu Deus, quem foi esse cirurgião? Ele era muito engraçado, ele falou assim, quem foi esse cirurgião que fez isso? Meu Deus, que dedo tá lindo. A gente saía de lá, o Heitor falava para mim assim, pai, o dedo tá feio. Ele tá falando que tá bonito, mas o dedo tá feio. Aí chegamos lá no outro dia, e ele olhou e falou assim, tá lindo esse dedo. Aí eu já olhava pro Heitor assim, e falava assim. E o Heitor falou assim para mim, pai, meu dedo tá aqui, ó, essa ponta aqui toda preta. Pô, tá me dando nervoso. Eu falei, meu filho, tá reclamando que tu tá com uma pontinha preta. Eu tô todo preto, não tô reclamando de nada. Pô, pelo amor de Deus, uma pontinhazinha preta. Sim, só uma pontinha. Foi, filho? Falei para ele assim, meu filho, tô todo preto aqui, não reclamo de nada. Então para de reclamar da pontinha. O cirurgião veio e foi tirando a casca, devagarzinho. Tirando a casca. Foi tirando. Tirou a casca. E debaixo daquela casca tinha uma pele rosinha debaixo. Como Deus ministrou meu coração. Sabe por quê? Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala, tá tudo errado, tá tudo ruim, parece que não tem jeito. E Deus está olhando para você falando assim, tá lindo, tá linda. Aí você, como Deus pode estar lindo? Como pode estar linda se a minha vida está horrível? Mas olha só, aquele que te criou, Ele sabe como que está por dentro. Ele sabe a transformação que Ele já começou a fazer em você. Você ainda não percebeu, você não começou a ver, mas a transformação já começou a acontecer. E é por dentro. Transformação não pode ser de fora. Não adianta botar uma boa roupa, pentear o seu cabelo, colocar um bom perfume, se o que você precisa de transformação é por dentro. E o Senhor está falando para você nessa manhã que Ele vai multiplicar, mas também Ele vai transformar. Ele vai transformar o teu coração, Ele vai transformar a tua mente, Ele vai transformar a tua forma de caminhar, a tua forma de pensar. Ei, tem transformação para a tua vida no ano de 2024. E o que você pensava que estava ruim, o Senhor está transformando maldição em bênção na tua vida. Se você crê, está transformando vento contrário em vento favorável na tua vida. Ele está transformando um dia ruim em um dia de um testemunho tremendo e maravilhoso para a honra e para a glória do nome dEle. E se você crê, meu irmão, aplauda o nome dEle, glorifica o nome do Senhor. Tem transformação chegando na tua vida, tem transformação chegando na tua casa, tem transformação para a tua família. Ei, se tinha gente longe, vai voltar. A tua mesa não vai ficar faltando um pedaço. A tua mesa não vai ter espaço. Vai estar completa. Vai estar todo mundo lá.
em nome de Jesus. E o Senhor nessa manhã fala para mim e para você: tem uma mesa posta, e nessa mesa, meu irmão, nós vamos fazer parte dela na comunhão com o Senhor através da ceia. E que nessa manhã o Senhor tenha trazido ao teu coração entendimento, meu irmão, entendimento. O que é importante, pastor? Comunhão. Comunhão é importante. Ah, pastor, mas eu não gosto do diácono Felipe, eu não gosto do diácono Rômulo, que ele come muito, eu não gosto do diáconozinho, não gosto. Irmão, então é melhor se acostumar. Se quiser ir para a glória, fala aí, Rômulo. Se quiser ir para a glória, tem que se acostumar. Sabe por quê? Porque às vezes não quer passar um domingo, não quer passar um domingo com ele, mas quer passar a eternidade. Eu não consigo entender. Não quer passar um domingo, mas quer passar a eternidade. Ei, o Senhor está preparando para mim e para você um lugar. Quantos creem nisso? Irmão, e glória a Deus que nós teremos um corpo transformado. Teremos um corpo transformado. Por isso, o que nós estamos profetizando para o ano de 2024 é transformação, meu irmão. O Senhor vai transformar escassez em abundância na tua vida. Irmãos, e quando eu falo de transformar escassez em abundância, não precisa de dinheiro não, em nome de Jesus. Me ajuda aí, né, pastor? Ajuda a gente aí. Não precisa de dinheiro não. Não, pastor, está falando que vai transformar escassez em abundância. Então, se eu estou com pouco, então amanhã eu vou ter muito. Não, irmão, tira isso da tua cabeça. A vida não é sobre dinheiro. A vida não é sobre dinheiro. Porque tem muito, se fosse assim, nenhum milionário ia se suicidar. Dinheiro. Se dinheiro fosse bom pra caramba, sim, ao ponto de ser tudo na nossa vida, não teriam pessoas tirando suas próprias vidas. Quando eu falo disso, irmão, é de trazer de volta a alegria. Quantos de nós já não damos mais um sorriso verdadeiro? Quantos de nós somos mais felizes de verdade? A gente sorri, a gente dá gargalhada, a gente levanta, vai trabalhar ou não, a gente resolve as coisas, a gente fica em casa, a gente faz tantas coisas, mas às vezes falta para nós alegria. Eu quero dizer para você, nessa manhã, a alegria, ela não está no que eu estou falando. A alegria não vem daquilo que eu acredito. A alegria não vem da fé que eu professo. A alegria vem do Senhor Jesus. E se você quiser essa alegria, Ele está nessa manhã aqui, de braços abertos, esperando por você, para ter comunhão novamente contigo. Comunhão. Pastor, não acredito em Deus. Não tenho problema com isso. Agora, algo você não pode negar. Se você é tão inteligente e acredita que você é fruto da explosão do Big Bang, desculpa. Eu também estudei um pouquinho. Também estudei um pouquinho. Hoje tem médicos, irmãos, médicos renomados. Eu tenho acesso a muitos médicos e médicos renomados da USP, fazendo teses, doutorados, falando sobre o poder da oração em pessoas que estão desacreditadas, pastor. Médicos céticos, ateus, fazendo tese de doutorado na USP, falando sobre o poder da oração. E sabe qual é o modelo de ensaio? É assim: eu vou pegar uma família. Vocês oram pelas pessoas, pelo teu ente querido? Não. A gente está aqui com um pensamento positivo.
e pega uma família. Vocês oram? Não, nós somos cristãos, nós oramos pela nossa família, mas além da gente orar pelo nosso ente querido, a gente está orando também por todas as pessoas que estão ali nesse quarto, nesse leito. E ele começou a entrevistar essas pessoas e visitar os pacientes. Entrevistar as pessoas, visitar os pacientes. E com esse estudo que ele foi fazendo, robusto, um N muito grande. Quem sabe de estudo científico sabe que precisa ter um N grande, um número grande, para que tenha veracidade daquilo, para que seja dado como respaldo. E meu irmão, o número é avassalador. Os parentes que oram, as pessoas são curadas. Os parentes que oram, as pessoas são curadas. Não é o pastor que está falando, é um estudo científico. Não acredite em nada que eu falo, irmão. Então acredite na ciência. Tem gente sendo curada pelo poder da oração, porque tem uma família orando, tem um parente orando, tem alguém orando por você. Você não crê, mas tem alguém orando por você. Às vezes você está com o teu coração fechado, mas tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem um parente, tem alguém orando. Deus está dando livramento, porque tem alguém praticando oração por você. Aleluia! É na comunhão. Me ajude a pregar. Diga assim para alguém: é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Meu irmão, e hoje nessa manhã você está em comunhão com Ele, amém? Tem bênção liberada sobre a tua vida, no nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle. Nós vamos cantar uma canção. Recebi Vamos ficar de pé. Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Com o fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Cante para alguém. Somos corpo. Essa canção é para você cantar para alguém. Declare isso. Temos falhas, mas somos irmãos, Unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso